preconceito é uma opinião que formamos das pessoas antes de conhecê-las, é um julgamento apressado e superficial e muito perigoso, pois ao invés de melhorar a nossa vida e da sociedade, acaba trazendo muitas situações complicadas e até mesmo violentas. As pessoas que não conseguem deixar de ser preconceituosas podem vir a se tornar racistas. O racista acredita que existem raças superiores às outras, o que é grande tolice, pois na espécie humana, não podemos dizer que existam raças. A cor da pele, a forma do nariz, o tipo do cabelo, o tipo do sangue, o formato e cor dos olhos, a espessura dos lábios, não são suficientes para estabelecer diferentes tipos de raças entre os seres humanos, que biologicamente são iguais em quase tudo, restando pequenas diferenças externas pouco importantes, e que não servem para fazer com que os sejam superiores ou inferiores aos outros e vice-versa. Esse menino fica passando na frente da câmera, essa lasca. Esse não tem pai não, é? Tem nada, o pai dele é um pistoleiro, velho. É lasca mesmo. Eu odeio negros. Acho minha raça superior à de qualquer outro. Ai, menino. Tipos de dança. A capoeira foi criada para o combate dos negros aos seus inimigos, porém os senhores de engenho não aceitavam a prática, assim teve que ser caracterizada como uma dança. Assim a capoeira é praticada até hoje, porém como uma dança. Religiões afro-brasileiras. Candomblé é uma das religiões afro-brasileiras praticada principalmente no Brasil, mas também em países adjacentes como Uruguai, Argentina e Venezuela. A religião foi desenvolvida no Brasil com o conhecimento dos sacerdotes africanos, que foram escravizados e trazidos da África para o Brasil, juntamente com seus orixás, sua cultura e seus dialetos, entre 1549 e 1888. Embora confinado originalmente à população de escravos, proibido pela Igreja Católica e criminalizado por alguns governos, o candomblé prosperou nos 4 séculos e expandiu consideravelmente desde o fim da escravatura em 1888. E agora uma das religiões principais estabelecidas, com seguidores de todas as classes sociais e dezenas de milhares de templos. Na cidade de Salvador existem 2.230 terreiros, registrados na Federação Baiana de Cultos Afro-Brasileiros. Entretanto, na cultura brasileira as religiões não são vistas mutuamente como exclusivas, e muitos povos de outras crenças religiosas participam em rituais do candomblé, regularmente ou ocasionalmente. Orixás do candomblé, os rituais e as festas são agora uma parte integrante da cultura e uma parte do folclore brasileiro. Crenças. Candomblé pode ser considerada uma religião monoteísta, onde a palavra de Deus é traduzida nas várias línguas utilizadas em seus rituais. Os orixás, voduns e inquices não são considerados deuses, e nem são comparados a Deus. Também é considerado uma forma de espiritualismo por cultuarem outros espíritos, derivados das religiões africanas. Alguns nomes de orixás. Ogum é um orixá guerreiro e conquistador, ligado à luta e ao trabalho. Ele ensinou aos homens a forja e metalurgia. Seu dia da semana é a terça-feira e suas oferendas são feijoada, vatapá e inhame com feijão preto. A cores de Ogum é o azul e seu dia da semana é a terça-feira. Dizem que Ogum é o dono de 7 instrumentos de ferro: alavanca, machado, enxada, picareta, espada e faca, com os quais ensinou o homem a dominar a natureza. Exu é um orixá polêmico e suas cores são o vermelho e o preto. Seu símbolo é um bastão com cabaças e seu dia é a segunda-feira. É o orixá da comunicação e do comportamento humano, senhor dos caminhos e dos encontros. Também é responsável pela ligação do mundo humano com o mundo espiritual. Exu já foi associado ao demônio no catolicismo. Ele deve receber as oferendas em primeiro lugar. Seus filhos podem lhe oferecer farofa com dendê, feijão, inhame e cachaça. Oxalá ocupa uma posição mais alta que os outros orixás, seus filhos se vestem de branco, e seu dia é a sexta-feira. A ele podemos oferecer arroz doce e canjica. Avesso a qualquer tipo de violência, Oxalá aprecia a pureza e a ordem. Na festa do Xirê, invocação aos orixás, para que desçam a terra, Oxalá é o último a receber as homenagens, pois simboliza a totalidade, e todos os seres humanos. Você destruiu o meu ovo! Culinária afro-brasileira. Os africanos, quando foram trazidos para o Brasil, já eram dotados de uma vasta sabedoria na culinária. Alguns dos produtos que podemos destacar como marcantes na influência da culinária brasileira, o azeite de dendê é sem dúvida uma das maiores contribuições para a comida brasileira. É indispensável em inúmeros pratos típicos do Brasil, tanto diretamente como ingrediente, como indiretamente na confecção deles.
pratos tipicamente brasileiros, como a feijoada, fruto da adaptação do negro às condições adversas da escravidão, que com sobras de carnes juntamente com a sabedoria da culinária africana, já que vários foram os povos africanos que foram trazidos ao Brasil. Daí vários conhecimentos culinários adaptaram-se àquela situação, resultando num dos pratos típicos mais apreciados em todo o país. Na culinária africana, não podemos deixar de mencionar a utilização de frutos do mar como parte da alimentação. A cozinha negra, pequena mas forte, fez valer os seus temperos, os verdes, a sua maneira de cozinhar. Modificou os pratos portugueses, substituindo ingredientes. Fez a mesma coisa com os pratos da terra. E finalmente criou a cozinha brasileira, descobrindo o chuchu com camarão, ensinando a fazer pratos com camarão seco e a usar as panelas de barro e a colher de pau. O acarajé é uma especialidade gastronômica da culinária afro-brasileira feita de massa de feijão fradinho, cebola e sal, frita em azeite de dendê. O acarajé pode ser servido com pimenta, camarão seco, vatapá, caruru ou salada, quase todos componentes e pratos típicos da cozinha da Bahia. A cocada é um doce tradicional da Angola e típico brasileiro feito à base de coco. O mais popular de todos os doces do Nordeste, se enquadra no rol dos bens históricos da doçaria nacional, vinculando-se aos momentos comemorativos da religiosidade. Cada dia mais a cocada ganha popularidade fora do país. O fato é que nem mesmo todos os brasileiros sabem sua origem. Por muito tempo houve uma crença disseminada de que a feijoada era um prato genuinamente pertencente à culinária brasileira. E mais que isso, houve uma narrativa, articulada a partir dessa crença, que dizia ter sido a feijoada um tipo de culinária desenvolvido exclusivamente no âmbito das senzalas pelos escravos. Uau! A conclusão que podemos tirar disso tudo é que o preconceito racial existe e não pode ser ignorado, e que a melhor forma de prevenção contra o racismo é ensinando, desde cedo, nas escolas, que o preconceito é crime e que se deve aceitar as diferenças. Todo cidadão deve saber que racismo é crime e deve ser denunciado. Valeu, garelinha, e que o eterno Vixante continue a pronunciar brandamente o seu nome.